trazer e transmitir para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri durante uma carreira de mais de 40 anos. A minha técnica é a técnica da cabala egípcia, e junto, para que a cabala desse um sentido objetivo, eu peguei a filosofia da Suprazaga, que é exatamente o método do Buda, e juntei. Quando eu retornei para o Egito com a técnica, é uma técnica que iniciou no ano de 2150 a.C. E quando eu cheguei a adquirir um mestre egípcio, então com uma cultura e um pensamento muçulmano, mas um muçulmano light, porque ele era sufi, ele não era nem sunita nem xiita. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a entender o seguinte: uma cultura com um pensamento árabe, não existia uma ligação entre aquela cultura e a nossa cultura, apesar que os karmas são praticamente imutáveis desde que nós os adquirimos há 25 mil anos atrás. E eu fui juntando essa filosofia de Buda, a lei dos karmas, a lei do retorno, a reencarnação e o regresso. E a coisa realmente deu muito certo. Isso tudo eu estou explicando nesse livro, lançado pela editora Isis, que é a Cabala Egípcia. Nós temos os volumes aqui para vender. E ali na editora Alfabeto também tem meus livros que eles estão me representando aqui. O que nós vamos falar e qual o objetivo da Cabala Egípcia? É nós nos conhecermos profundamente. Nós não nos conhecemos. Podem reparar no dia a dia uma situação de hoje, ela repetir amanhã, você tem reações completamente diferentes e adversas de uma situação para outra. Então, isso significa o quê? Que nós não nos conhecemos. Mas eu gostaria de falar para vocês, inicialmente, da missão que cada um de nós temos. Todos têm missão, não importa qual seja. Há pouco tempo eu uma pessoa que me perguntou: qual é a minha missão? Eu disse: sua missão foi cuidar do seu pai e da sua mãe. Só? Não é só. Você cuidou de pai e mãe de velhinhos e os acompanhou até o cemitério. Sua missão está cumprida. Você veio nesta vida exatamente para isso. A outra: mas eu não faço nada, eu sou dona de casa, eu cuido da minha família e dos meus filhos. A sua missão é cuidar dos seus filhos, é transformá-los em pessoas de bem, de decente, transformá-los em coisas profundas e que possam contribuir para a vida e serem produtivos. Então essa é a missão. E a missão, elas estão diretamente ligadas aos nossos karmas, consequentemente, o nosso destino e as nossas reencarnações. Os karmas nós adquirimos quando iniciamos a vida no planeta Terra, mais ou menos em torno de 25 mil anos, que é o que dá provado pela existência do ser humano, de uma ossada que foi encontrada no deserto do Kalahari, e o teste de carbono datou em 25 mil anos. Já era um humanoide, ou seja, um Homo erectus que já conseguia caminhar nas duas pernas. Então, já há 25 mil anos nós nos diferenciamos dos macacos. A partir desse momento, nós fomos lançados aqui por questões do karma. Alguma coisa grave nós fizemos do lado de lá, muito longe daqui, e que fomos lançados violentamente no planeta Terra. Este livro aqui, o Imhotep, é um livro que eu levei 2 anos psicografando, porque o Imhotep ele lançava na minha mente as imagens
e eu digo no português coloquial. E ele, num determinado momento, ele me mostrou como que fomos lançados aqui no planeta Terra, habitando matérias rudimentares e precisando dominar o planeta extremamente violento. A descrição foi meia violenta, porque ele descreve nós sendo lançados no meio do escuro e negro, em que as pessoas gemiam, choravam e pediam por clemência. A partir desse momento, a nossa tendência é atingir um nível de evolução de tal forma que possamos romper a roda das reencarnações. Quando rompermos essa roda, nós adquirimos o direito de ir para o Nirvana e atingir a iluminação. E isso só se dará se nós tivermos uma compreensão perfeita de todas as coisas, uma visão perfeita de todas as coisas, e tivermos nossa mente direcionada muito bem a todas as coisas e as pessoas. Quando eu digo coisa, inclusive animais, sacrifício de animais, isso também não pode. Então veja bem, cada um de nós temos um destino, e esse destino ele está ligado à nossa família. Nós, quando encarnamos, nós temos um karma que é traçado uma linha vertical desse karma. É o karma nosso, o karma pessoal. É o karma do nascimento, porque nascer é sofrimento. É o karma de viver, porque viver é sofrimento. E o karma de morrer, porque morrer também é sofrimento. E ele cruza numa linha vertical com o karma dos nossos pais, os dois, o pai e a mãe. Nossa vida, nosso nascimento, ele depende exclusivamente dos karmas da família do pai. É o homem que gera a vida. E todas as nossas opções na vida é a união dos karmas do pai e da mãe. E a nossa morte é da família da mãe. Então veja bem, olha. Agora assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Não é nosso corpo material, vocês concordam com isso, né? De jeito nenhum. É o nosso eu superior. Mas vamos trazer isso com uma linguagem aqui da Terra, né? Quem dá a vida no útero é o homem. E quem molda a vida é a mulher. Então, se quando chegar do lado de lá e nós vemos que Deus é uma mulher, não devemos estranhar, não é mesmo? Por quê? Tudo está relacionado. E podem acreditar, e eu falo isso muito no meu programa na Mundial e nas consultas de Cabala, que nós devemos sempre reverenciar os nossos antepassados. Muitas pessoas dizem para mim, olha, isso é coisa de oriental. Porque o oriental tem o Butsudam, que é um altar, onde tem os Antovás, onde estão o nome de todos os nossos ancestrais, a nossa linhagem até 5 gerações anteriores. Não é coisa de oriental. Gente, nós só existimos porque nossos antepassados existem e nós estamos reencarnando com esses mesmos ancestrais. Quer ver vocês entenderem melhor? Sejam severos consigo mesmo, muito severos. Eu fiz isso e não me arrependi. Quanto do destino dos seus pais vocês estão repetindo? Sejam severos. Entendeu? Até as doenças. Hereditário, DNA. Não. O karma é hereditário. A nossa forma física, o nosso pensamento, a nossa compreensão. E é exatamente isso que nós temos que eliminar. E a Cabala, ela mostra vários fatores
a parte positiva da pessoa, o que temos de melhor dentro de nós, a parte negativa, o que temos de pior, que são todas as nossas compulsões, e, consequentemente, o karma como forma de sofrimento. E, normalmente, na parte positiva é onde nós eliminamos o negativo. Quando eliminamos o negativo, não resta mais nada. Nós já estamos preparados para o caminho do Nirvana, ou seja, o caminho do Nirvana, a casa onde habita Mestre Jesus, louvado Buda e Deus. Então, por exemplo, uma pessoa, muito comum esse exemplo, uma pessoa extremamente sincera. A pessoa que é extremamente sincera, ela se dá o direito de ultrapassar o limite dela e da pessoa que está ouvindo. Eu fiz uma viagem no ano passado com uma pessoa assim, tive que dividir o quarto, tive que dividir a cabine do navio com essa pessoa, e essa pessoa se dava luxo de falar o que bem entendia. E isso foi fazendo o quê? Eu me afastei dessa pessoa o restante. Nós tínhamos ainda 16 dias de viagem longa pela frente, e eu fui me afastando cada vez mais da pessoa. Eu não lancei uma energia de raiva, mas a pessoa recebe de volta raiva, porque não é toda hora que estamos preparados para ouvir qualquer coisa. Mas a pessoa não tem discernimento de falar, não, estou ultrapassando o meu limite, eu tenho que parar. Quando a pessoa fala de menos, e ela interioriza. Quando interiorizamos, nós temos mais uma opção de raiva, de mágoa e de ressentimento dentro de nós. Quando isso ocorre, nós afastamos pessoas de nós. Por quê? Porque se eu não falo, quem está do meu lado não entende o que eu estou pensando. Então a pessoa fica com prevenção. Muitas vezes eu atendo muitos profissionais que perdem o emprego bestamente, sem sentido, porque são excelentes profissionais, capacitados, mas não falam. O superior imediato não sabe o que ele está pensando. Então, esse é o caso. Cada caso é bem diferente do outro. Mas então, por exemplo, se a pessoa tem que ser sincera, por quê? Uma questão de honestidade. Pessoa que é mentira é uma pessoa doente. Ela tem que ser tratada. Ela é um bipolar. É diferente. Mas quando a pessoa é honesta, ela tem que ser sincera e falar. Falar como? Com equilíbrio. Não adianta eu falar, e se eu esbravejar é pior ainda. Não pode chegar, nem quem amassa o seu carro na garagem. Não pode. Por quê? Toda vez que falamos, nós estamos expelindo uma energia grande e está abrangendo todo o nosso redor. Quando isso acontece, nós também recebemos a energia de volta. Então, o objetivo da Cabala é exatamente mostrar os caminhos que a pessoa tem que ter na vida, porque todas as nossas opções na vida, elas são geradas pelo karma. Inclusive profissão, casamento, os filhos, a morte, tudo na vida é o karma. Tudo na vida está relacionado com o karma. E como eliminamos o karma? Exatamente através dessa forma. Tomar consciência profunda de toda a parte negativa que temos dentro de nós. Mas quando eu monto a Cabala, a sinceridade vai no positivo. Mas só que quando ela é transmitida para o negativo, ela se transforma e no negativo pior e maior. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço,
tudo aquilo que eu falo, eu lanço com força uma energia e um pensamento, uma palavra. Então veja bem, eu agora estou falando, eu estou pensando no que estou falando, eu estou ouvindo o que estou falando. Então cada coisa que eu falo, eu sobrecarrego de força 3 vezes consecutivas. Por que no budismo nós rezamos todos os mantras em voz alta? Por causa dessas 3 vezes. E no budismo entra 4, porque eu tenho que ler o mantra. Então toda vez em que eu for pensar, eu tenho que coordenar o meu pensamento. Lá no Japão eles têm o hábito de falar que o menor órgão do nosso corpo é o que mais traz problema e alimenta a carne. Sabe qual é? A língua. A língua é um perigo, gente. Vocês não imaginam como nossa língua é perigosa. Mas não é a única forma de falar que alimenta os meus carnes. Pensar. O poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos, ele é um poder ilimitado. E nós só usamos 10%. Então o que acontece? Se eu pensar fortemente de uma forma negativa, meu cérebro vai emitir uma energia de negatividade. E isso bate em alguma coisa e retorna para mim com negatividade. Seria mais ou menos aquilo, o poder do pensamento positivo. Só que existe toda uma metodologia para poder se eliminar isso. E a metodologia é exatamente nós termos pleno, máximo conhecimento do nosso interior. Porque ninguém sabe o que somos capazes de fazer. Tive um professor que era um desembargador, que dava direito criminal, e ele dizia o seguinte: vocês não se conhecem, nem eu, porque dentro de cada um de nós tem um assassino potencial. É só te encurralar. Se você tiver uma arma na mão, você faz. E depois eu fui entender bem as palavras desse meu professor, primeiro ano de faculdade, e ele tinha razão, porque eu me desconhecia completamente. E para mudar isso, não adianta, não existe fórmula mágica, mantra, mudra, oração. O que é? É mudar a minha postura em relação às pessoas, em relação a mim mesmo. No meu programa na Mundial, eu falo muito sobre o milagre. Vocês podem acreditar que o milagre existe na vida de todas as pessoas. Mas nós somente conseguimos fazer um milagre na vida das pessoas quando nós fizemos o milagre na nossa vida. Quando fazemos esse milagre, nós conseguimos realmente fazer um milagre na vida de todas as pessoas. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Estou fazendo um milagre. Por quê? Eu estou plantando dentro de vocês uma minúscula sementinha do quê? De conhecimento. E através do conhecimento é que eu atinjo o nirvana, é que eu posso chegar do lado de lá em paz. Existe formação dos Budas no mundo. O último grande Buda que se formou foi Albert Einstein, porque através das pesquisas dele, ele salvou bilhões de pessoas. Só que ele já veio preparado. Nosso querido Chico Xavier será o próximo a se formar um Buda, um iluminado. Já não precisa mais retornar ao mundo. Só retorna como louvado Buda, como Jesus, uma missão de auxiliar as pessoas a atingirem a iluminação como eles fizeram. Papa João 23. Então veja bem, cada segmento da vida nós conseguimos fazer esse milagre na vida das pessoas.
Chico Xavier, ele se transformou no Buda, por quê? Pelo desprendimento material. Eu estava numa palestra dele, ele me viu sentado assim, me chamou e conversamos. Ele foi uma pessoa muito querida, mas eu só ouvi 3 vezes, estive com ele pessoalmente 3 vezes. E eu estava do lado dele, formou uma fila de pessoas para cumprimentar. E uma senhora entregou para ele uma caixa, provavelmente era uma camisa. E ela falou: olha, Chico, eu gostaria que você usasse. Ele disse: tá bom, obrigado. Primeiro homem na fila, ele disse: você tem camisa? Tem, então toma mais um. Ele não ficou com nada, ele não aceitava. Desculpe, esse desprendimento do Chico é que atingiu a iluminação total. O Papa João XXIII, através da bondade, o Papa João XXIII foi o primeiro cardeal a sair da Itália e ir viver na Turquia e iniciar um diálogo de solidariedade com a Igreja Judaica, Ortodoxa e Muçulmana, inclusive os muçulmanos xiita, sunita e as demais tribos, inclusive o sufi. Então, veja bem, ele era uma bondade extrema, uma igualdade extrema. Ele foi o primeiro Papa a abolir aquela cadeira, porque até Pio XII, os papas eram carregados dentro da Capela Sistina, né? E isso ele aboliu. Ele disse: não, Jesus caminhou com os próprios pés dele em toda a Galileia. Eu também caminharei na igreja de Pedro pelas minhas próprias pernas. Então veja bem, se nós tivermos uma constante postura na mente e que nós possamos eliminar nossos karmas, mudar nosso destino e atingirmos a iluminação e, acima de tudo, levarmos nossa missão avante até o fim. Eu sei que é difícil, muito difícil, se lidar com o velho. Também estou ficando, eu também, às vezes sinto uma série de dificuldades. Como também é difícil lidar com uma criança, apesar que a criança é mais fácil. Mas veja bem, essa é a missão que cada um de nós temos e que Deus espera de nós. Então veja bem, eu fui de uma certa forma, até que abençoado por Deus, afortunado em viver no Egito, para desenvolver um trabalho no Cairo, e lá conhecer o meu mestre, e ele passar a técnica da Cabala para mim. Mas, quando o meu mestre ele passou, isso ele me passou uma missão, que eu no início achei que ia ser muito para mim. Ia ser assim, um trabalho extremamente difícil. Eu comentei isso com o mestre, e o mestre falou para mim: Deus não dá uma cruz mais pesada para ninguém carregar. Não deu, filho dele, por que você acha que vai dar para você? O mestre ele era de uma aldeia, além da Quinta Catarata do Rio. Hoje é a Núbia, onde na viagem que nós vamos fazer em maio, nós vamos até essa aldeia, uma aldeia bem na Núbia. Só pode ir de barco porque fica no meio do deserto saárico pelo Nilo. E ele saiu de lá e foi viver no Cairo, e do Cairo ele foi para um oásis na península do Sinai. E ali que eu me encontrava, eu ficava dias com ele tendo aula. O mestre nunca saiu dali e aprendeu a falar português, lendo os livros que eu levava do Brasil para ele, sozinho. Por quê? A partir do momento que eu tenho compreensão de todas as coisas, de todas as situações, de todas as pessoas, eu abro minha terceira visão. E quando começo a fazer isso,
eu triplico minha inteligência e o meu poder mental. E foi isso que me aconteceu. Por isso que eu passei a atender pessoas e a orientar, e muitas pessoas que estão aqui, que eu atendi, que vieram me prestigiar, que foram na Rádio Mundial ontem me prestigiar. Por quê? Porque essa é a missão que Deus me deu. E se Deus me deu a missão, eu vou cumprir até o fim, e vocês devem cumprir até o fim. Às vezes nós não entendemos por que Deus nos deixa sozinhos na terra. Leva os nossos entes queridos, tiram pessoas muito amadas de perto de nós. Sabe por que Ele faz isso? Porque se essa pessoa estiver do nosso lado, nossa missão será truncada. E Ele fala, preciso de você assim. E Ele tira. Porque Deus não tem sentimento de perda, não é certo? Está compreendendo agora? Ele não tem o sentimento de perda. Ele não sabe o que é perda. Ele simplesmente fala, preciso de você. Vem, deixou isso aqui em qualquer lugar. Até dentro do elevador. Qualquer lugar vai. Por quê? Para que uma outra pessoa cumpra a missão que Ele deu, e às vezes, no dia a dia do planeta Terra, essa missão é alterada, essa missão é mudada, modificada constantemente. E se Ele nos deu a missão, Ele nos deu a chave do caminho que nos conduzirá ao reino dele. Podemos retornar à Terra e cumprir uma nova missão. Mas a partir do momento em que nós temos nas mãos as 4 nobres verdades que constam da Sutra Zagava, nós estaremos trilhando o caminho do Nirvana. E isso Deus pôs à disposição de cada um de nós ou de toda a humanidade. Infelizmente, o homem descobriu que ele pode ser mais forte e mais poderoso do que o outro. E o ser humano descobriu que a guerra é a melhor arma, a melhor forma de se conquistar, além do amor e da bondade. E isso ele mandou o louvado Buda exatamente para mostrar o caminho da iluminação. E depois, quando estava tudo mudado, ele mandou Jesus e ninguém entendeu. E se Deus vier hoje, se eles reencarnarem hoje, a grande maioria não vai entender a mensagem. E se for possível, vão crucificá-lo de novo, ou vão deixar Buda restrito a uma região sem deixar expansão. Por quê? Porque no decorrer de toda a civilização, toda a história da humanidade, os interesses pessoais, eles sobrepujaram os verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus e do louvado Buda. E vocês podem se perguntar como pode um budista falar de Deus e de Jesus, né? Por quê? Porque o primeiro karma que eu eliminei na minha vida foi o karma da ignorância, que é o pior karma que nós temos, e eu falo muito desse karma no meu programa na rádio, porque é um karma que veda os nossos olhos, a nossa compreensão, os nossos sentidos e nossos sentimentos. Quando eliminamos esse karma, nós passamos a ver o mundo de uma forma completamente diferente. E vocês podem acreditar que nós temos, todos nós temos, esse karma da ignorância. É o primeiro que tem que ser atacado, é o primeiro que tem que ser tratado. E ele tem que ter muito cuidado com esse karma, porque ele é o principal karma que alimenta os demais. Nós temos normalmente nós temos 5, 6 karmas. Na Cabala, eu mostro 3 ou 4.
e mostra a chave como se elimina. E veja bem, por quê? Porque nós temos 3 karmas grandes e poderosos, os karmas fortes, o karma que mais traz sofrimento. Os outros são os karminhas, que alimentam os grandes. São assim os empregados que trazem o alimento para os karmas grandes, os karmas mais poderosos. E eles agem. Então, por exemplo, citei um exemplo narrado, citei ontem na minha palestra. Eu atendi uma moça de 23 anos, com 6 filhos, um de cada pai. Então, veja bem, eu falei para você, por ignorância, ter um filho, pai, maravilhoso, tem assim, mas um de cada pai. Você acha que o filho segura o relacionamento? Isso aconteceu lá até 1920, depois de 1920. O filho não segura mais união nenhuma. Então veja bem o que você está fazendo da sua vida e o que você está fazendo da vida dos seus filhos. Porque se nenhum pai ajuda na alimentação, na criação das crianças, o que eles estão plantando no futuro? Qual vai ser as opções de vida que essas crianças terão no futuro? E ao karma da ignorância dela, que nos cuidou devidamente, a espiritualidade não é contra os anticonceptivos nenhum, certo? Claro, né? A espiritualidade dosa o anticoncepcional para se evitar exatamente a manifestação desse cara. O aborto, ele leva 3 gerações para sair da família. Tá. Mas foi minha irmã, foi a minha mãe. O inimigo espiritual, a energia negativa gerada, está no seio da família e está influenciando. O suicídio, 5 gerações. Então veja bem, existem milhares de formas de suicídio. O cigarro é um suicídio. O excesso de bebida é um suicídio. As drogas, pegar um carro e sair a 150 por hora é uma forma de suicídio. Então são formas de se atentarem contra a vida. E quem gera isso? O karma da ignorância. Para vocês entenderem um pouco melhor isso, vocês pegam a palavra pecado, tão divulgada durante 2000 anos, porque era a linguagem que Jesus conseguia transmitir nos ensinamentos, e substitui pelo karma. Vocês terão o mesmo sentido. Só que eu coloco mais alguma coisinha. Cometo um erro. Peço perdão a Deus, tá? Ele é meu pai. Qual o pai que não perdoa o filho? Todos, né, Jorge? Todos os pais perdoam o filho. Então Deus fala para mim, ó, Chiba, você está perdoado. Mas ó, garoto, você gerou um cara, vire-se com ele. O problema não é meu, é seu. Eu te dei inteligência suficiente para você entender o que eu lhe falei quando você encarnou. Se você não seguiu, o problema não é meu, é seu. Te perdoo, mas o cara é seu e você vai ter que se virar com Deus. E ele não tem a mesma com você, a pessoa vai, faz tudo para o filho estudar. Se o filho não quer estudar, o problema é dele. A obrigação nós fizemos de orientar o filho. Quando nós eliminamos os karmas, iniciando pelo karma da ignorância, nós limpamos inicialmente a nossa vida e nós alteramos até a forma como vamos morrer. Dos nossos pais, dos nossos avós. Estão mortos, continuam existindo, mesmo na espiritualidade.
nossos filhos e nossos netos. Cada karma que nós eliminamos, nós mudamos o destino de 5 pessoas da nossa família. E isso aconteceu com a minha família. Vocês podem acreditar mesmo. Aconteceu. Eu fiz esse milagre na minha família e realmente mudei o destino da família do meu pai inteiro. E o que eu faço? Eu sou um budista católico. Na verdade, eu adoro a igreja católica. Eu adoro aquelas coisas lindas. E vou à missa e rezo pelos meus antepassados. Por quê? Eles entendem o budismo, né? Eles entendem a igreja católica. Então, os ritos da igreja católica eles atendem. Quando minha mãe morreu, eu fiz os 49 rituais do budismo Kadampa para minha velha. E disse: minha velha está salva, né? Ele está a caminho de Buda, né? Ele está no Nirvana já. Né? E eu tenho um amigo que ele não fala nem português direito. Ele é de Piracicaba, você sai com Piracicaba, fala ruim, né? E esse amigo, ele incorpora. Então, nós estávamos no meio escritório conversando, ele incorpora e psicografa muito bem. De repente eu olhei e vi minha mãe. Eu disse: o que a senhora está fazendo aqui? Ele morreu, tem que ir embora, eu tenho que ficar aqui. Minha mãe me respondeu em toscano, era a língua da minha mãe. Me chamou de filho desnaturado, dizendo que eu nunca tinha rezado por ela. Eu disse: não, eu fiz os 49 rituais budistas. Você é budista, eu era católico. E você vai fazer 49 missas 7º dia para mim, que é o único jeito de eu subir na espiritualidade. Não virem as costas para os seus antepassados. Eu adquiri um hábito que eu acredito ser sadio e está dando um excelente resultado. Cada vez que eu passo numa igreja, eu entro e eu ponho lá falecidos da família Fagete, falecidos da família Bacaro, as 4 famílias que me compõem. Porque eu não sei italiano nada, onde é que está, sabe como é que é. O mundo do faminto, lá solteiro, macarrão, italiano, está tudo enfiado, até aqui no macarrão, entendeu? Então, veja bem, lembrar dos nossos antepassados com carinho, com amor, mesmo que eles tenham sido ruins, é compreender, ter uma visão perfeita das coisas. E a visão perfeita das coisas, ela inicia o nosso mesmo, no nosso interior. Porque quando nós começamos a mudar no nosso interior, as pessoas veem o nosso interior mudar. Consequentemente, vem o nosso exterior. E quando vem o nosso exterior, a profundidade da amizade, do companheirismo e da lealdade em que nós atraímos é imensa, porque os iguais se atraem, os diferentes se rebelam. Deu para entender? Então agora, se tem alguém que tem que fazer uma pergunta, faça rápido, porque já vai encerrar. O que acontece? Esse tipo de morte, mal perdido, foi confirmado também? Eu não entendi. Morte por disparo de arma, mal perdido. Tiroteio. Aí está passando lento. Olha, isso é um cargo assim, entendeu? Porque se eu atiro para lá e vai para lá, peraí, né? Isso é o karma da pessoa, da vítima. É o karma dela. Mais ou menos. Eu quero ser cremada e eu vou alterar meu karma, será? Não, a senhora está perguntando, ela quer ser cremada, eu também. Eu vou ser cremado, entendeu? Aliás, ó, lá tudo que é meu tem uma observação. No meio da idade tem que dar o atestado crematório, senão minha família não recebe nada. Porque eu quero ser cremado, é uma decisão minha.
Não tem nada a ver. Depois que nós morrermos, com essa matéria pode fazer o que quiser, porque ela já acabou, a vida já não está. Só deve esperar alguns dias para o desligamento total, e quando é rompido o cordão, nós estamos na espiritualidade. Faça com a matéria o que quiser. Tem algum tempo para eu esperar? Olha, dentro do budismo, eles pedem 8 dias, mas isso dentro do budismo. Para se desfazer dos bens da pessoa, 49 dias. Entendeu? Mas na realidade, a partir do momento que tem uma morte cerebral, a pessoa já está desligada. Entendeu? Como, por exemplo, esse acidente da TAM aí em Congonhas, né? Eu psicografei a mensagem de um rapaz, foi a mãe de um deles, ele tinha 23 anos. E ele explicou o seguinte, que quando o avião começou a dançar na pista, que ele começou a ir para um lado e outro, a maioria das pessoas já começaram a morrer devido à quantidade de adrenalina que caiu na corrente sanguínea, já foi dando infarto ao miocárdio fulminante. Tinham 129 pessoas a bordo. 5 presenciaram a morte até o fim. O restante eles estavam todos mortos. Entendeu? Isso aqui é tão importante e nós deixamos dentro de um avião e um fogoqueiro. Deixamos em qualquer lugar. O mais importante é o que está aqui ou dentro da nossa mente, o nosso eu superior. Mais alguma pergunta? Bem, o livro está à disposição de vocês aqui com o Zé, os dois, a Cabala e o Nome. E ali na